Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast. Cara, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, né, deixa eu me apresentar. Meu nome é César Duro, sou CEO e founder da Sellers. Né, é uma honra te ter aqui acompanhando mais esse conteúdo junto com a gente. E a nossa missão aqui é sempre provocar um bate-papo solto, leve, mas de alto nível, né? Para quem nos acompanha desde o início, sabe que todo mundo que esteve aqui tem uma bagagem extraordinária e sempre trazem insights aqui que podem transformar carreiras. Então, não vai ser diferente aqui. O nosso convidado de hoje é um cara especial, com uma carreira brilhante, né? Vocês vão ver, vai ser um papo, tenho certeza aí, muito gostoso, né? E apesar de bastante técnico. Mas olha só, antes de apresentar meu convidado para vocês, eu vou para aqueles recados paroquiais aqui, né? Para quem está nos assistindo através do YouTube, clica aqui no botão inscrever, né? Para poder seguir, se alertar e ativa o sininho para poder ser avisado aí dos novos conteúdos, né? Se gostar do episódio, dá o like. Se não gostar, dá o dislike, não tem problema nenhum, a gente vai aprendendo. Mas principalmente, deixa um comentário aí embaixo. Coloca comentários, o que você gostou, né? O que você sentiu falta de perguntas, enfim. Fica à vontade aí de colocar que a gente vai fazer ao máximo para estar respondendo e melhorando. Para quem está nos acompanhando aí nas plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, né? E achar que esse episódio valeu a pena e principalmente que pode transformar a carreira de outra pessoa, compartilha, né? Faz com que esse conteúdo tão rico aqui que a gente provoca no Sellers Cast também possa chegar a muito mais pessoas, beleza? Bom, e para quem quer conhecer um pouco mais da Sellers e saber como ela pode te ajudar aí na tua empresa, www.sellers.com.br, clica lá explica bastante sobre a nossa solução, a nossa plataforma, e tem lá um formulário que tu pode chamar o nosso time de vendas que vai ficar feliz demais de te atender, tá bom? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao que viemos, né? A gente tá aqui hoje com um cara espetacular, um cara que eu conheço há não tanto tempo assim, mas, cara, só de todo mundo que eu ouvi falar é sempre coisas maravilhosas, então já sinto que te conheço há mais tempo, inclusive, né? Tô aqui com o Silvio Baroni Júnior, um cara que tem uma carreira fantástica, né? Eu já comentei isso aqui em outros episódios, cara, eu adoro biografia, eu fico imaginando como é que foi aquele impacto, aquela experiência, como isso formou a visão profissional do nosso entrevistado aqui, cara. E ele passou aí por empresas, olha só, para vocês terem ideia dos mercados que ele teve que enfrentar aí de grau competitivo. Unilever, Cadbury, Kraft Foods, Mondelez, Behringer, Hershey's e agora Docile Alimentos. Silvio Baroni Júnior, seja muito bem-vindo ao Sellers Cast. Por favor, muito obrigado por estar aqui e fica à vontade de te apresentar aí para todo mundo. Oi, César. Eu que agradeço muito poder estar aqui com você e nós podemos trocar um pouco aqui com o teu público, trocar um pouco de experiência, falar um pouquinho do mercado, falar um pouco dessa trajetória que você acabou de dizer, dessas experiências. Essa troca é muito fantástica, muito maravilhosa, né? Então, assim, eu acho que vai ser um bom bate-papo aqui. Espero que tenhamos um bom bate-papo, uma boa conversa, que eu acho que é isso que vale a pena. E que agrade o pessoal em casa, né? Que isso sirva também muita coisa que pode servir. Opa, não tinha pensado nisso. O que eu posso fazer diferente para a carreira ou até mesmo no próprio negócio do dia a dia, né? Com certeza, Silvio. Quer dar um contexto aí, Silvio? Explica, cara, se for contar toda a tua carreira aqui, a gente faz uns 6 episódios, que tem muita bagagem, muito projeto, muito case grande aí. Sim, sim. Né? Mas se puder sintetizar um pouco aí, até para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Bom, meu início foi na Unilever. Legal. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que foi como promotor de vendas. É isso. Então, assim, como promotor de vendas, isso já dá um pouco da dimensão do conhecimento do mercado, do conhecimento da trajetória. Eu costumo dizer que eu não entrei pela porta da frente, eu entrei pela porta dos fundos, né? Então, como promotor de vendas, eu passei por um período de praticamente quase que 1 ano e logo em seguida já fui promovido para vendedor, de vendedor rapidamente também, por mais de 2 anos como vendedor, passei já para ser gerente de área, ou seja, com 26 anos já estava como gerente na Unilever. E numa área muito importante, naquela época era uma área muito importante para a Unilever, que era o Triângulo Mineiro,
onde tinha os grandes atacadistas do Triângulo Mineiro. Eu era responsável por os grandes atacadistas do Triângulo Mineiro. Na divisão, naquela época existia divisão, porque eu prefiro falar Unilever, para não falar GC Lever, que era mais na minha época, né? Então, mas mesmo assim, responsável aí por grande representatividade dentro dos negócios da Unilever, com 26 anos. E logo após, também tive o convite para vir para a antiga Warner Lambert, né? Warner Lambert era um pool de empresas, né? Um pool de empresas que tinha vários negócios, entre elas a Adams, né? Que era a parte de confeitos da Adams. E a Warner Lambert foi vendida para a Pfizer, porque tinha parte de medicamentos, né? Que acabou sendo adquirida pela Pfizer devido ao Lipitor, que foi um medicamento que explodiu e aí a Pfizer acabou comprando, mas ela acabou comprando todo aquele pool de empresas. E logo em seguida, 2 anos após, acabou sendo vendida para a Cadbury, a parte de confeitos, né? Que tinha tudo a ver, toda a sinergia. E depois é como você falou, né? Então na Cadbury teve uma história linda, maravilhosa, fantástica. E depois passamos para a Kraft Foods, teve uma aquisição da Kraft Foods pela Cadbury no Brasil. E depois a Kraft se tornou Mondelez, né? Depois disso, passei um período, fui para o mundo farmacêutico, fui conhecer o mundo farmacêutico, né? Principalmente na parte de consumo, né? Que é o CHC, né? Consumo Healthcare. E que eu pude levar muitas experiências do mercado de Fast Moving Consumer Goods, ou seja, de produtos de consumo, bens de consumo, para que a gente também tivesse, depois eu posso até falar um pouquinho mais, explorar um pouco mais isso mais à frente, o que foi essa experiência de estar levando isso para o Canal Pharma também. E aí tive o convite também para vir para trabalhar na Hershey, para ajudar na construção da Hershey no Brasil. Ela tinha distribuição pela Balduco naquele período, né? E eu tive o convite aí do Marcel, da Iacra e de todo mundo para vir para ajudar a montar a Hershey no Brasil. Sensacional. Então, acho que foi um trabalho fantástico aí, toda a parte de go-to-market da Hershey no Brasil. E logo após 5 anos, tive um novo convite para estar trabalhando na Docile para fazer esse mesmo processo de construção da marca, da distribuição dos produtos e fazer todo com que o go-to-market da Docile cresça cada vez mais no Brasil e que estejamos em todos os pontos de vendas possíveis, né? Essa é a nossa ambição. E um grande case, né? Um grande case. Silvio, depois a gente vai entrar um pouco nisso, mas só para dar contexto aqui para quem está nos assistindo ou ouvindo, né? Olha que interessante, né? O Silvio ele passou por empresas de bens de consumo alimentar, enfim, de consumo de alto giro, foi para a farma, né? Voltou para alimentos, mas teve uma série também, né, Silvio, de culturas de negócios diferentes, né? Então teve empresas americanas, britânicas, né? Enfim, brasileira. Então, alemã, da Behringer. Cara, isso depois eu vou deixar mais pra frente, mas eu já imagino, assim, que isso deve ter te dado uma formação, uma visão sistêmica de processo e de choque de culturas bem legal, mas isso eu vou deixar mais pro fim, mas eu já fico curioso com essa parte aí. Bom, bem interessante. Silvio, para tratar assim, não tem como trazer um cara com a tua experiência, né, de vendas, de gestão e tudo mais, sem tocar num tema que é a liderança, né? E uma liderança drivada a resultados, né? Porque ao longo da tua trajetória, tu foi um profissional que construiu muitos cases, né? E continua construindo cases até hoje. Então, assim, e isso muito estimulado pelo teu perfil, inclusive, de liderança. O que tu entende hoje, até para quem está nos assistindo, assim, para a gente entender até o teu modelo mental, quais são os princípios chaves que fazem com que esse modelo de liderança seja tão bem sucedido e consiga trazer tantos resultados por onde tu passou? César, acho que é uma excelente pergunta. Eu vejo assim, primeira coisa que eu acho que nós temos que ter um propósito, né? Então, o propósito é fundamental. Então, a partir do momento que você tem um propósito, que você está ali, tem um propósito, e esse propósito ele tem que ser permeado por todo o time, né? Então, assim, qual é o propósito? Por que estamos aqui, né? Então, o que vai me levar para onde nós vamos, de que forma nós vamos, né? Então, assim, você tem o propósito. Depois você tem o engajamento da equipe.
é muito importante você ter o engajamento da equipe a partir daquele propósito. Ou seja, o propósito de ganhar mercado, um propósito de ser doce para criar um mundo mais doce, como a Docile tem um grande propósito como esse, como tem grandes propósitos como o propósito de Milton Hershey, que é ajudar as crianças nos Estados Unidos, vários outros propósitos, né? Então, o propósito ele é fundamental. Depois, você tendo esse grande propósito, eu acho que o engajamento da equipe dentro desse propósito também ele se torna fundamental. Então, a equipe tem que estar engajada, né? Você tendo uma equipe engajada, você tem que dar a direção, né? Como que nós vamos chegar? Como que nós vamos sair do ponto A para o ponto B? Então, aí você precisa o quê? Dar a direção para onde nós vamos, de que forma nós vamos, como nós vamos construir isso, né? O que precisamos fazer para chegar até lá, né? Porque qualquer vento você pode ir para qualquer lugar, né? O vento batendo aqui, você pode ir para lá, para cá, ou acolá, tal. Mas assim, qual é o planejamento correto? Qual é o planejamento? É lógico que você pode corrigir rotas, mas qual é o planejamento que vai me levar até atingir esse propósito? Então, você tendo a direção. Então, assim, propósito, engajamento, a direção, liderar, por exemplo. Você tem que ir lá e mostrar, por exemplo, aquilo que é fundamental. Então, você tem que mostrar, falar, olha, isso dá para fazer. Então, você vai lá e mostra, por exemplo, aquilo que vai dar para fazer. Para a equipe também ter aquele espelhamento, né? E também que eu vejo, além de liderar, por exemplo, é você ter metas, né? KPIs. Então, assim, você tem um propósito, você tem um engajamento, você tem a direção, que tem planejamento. Você pode abrir a direção em várias frentes, planejamento, várias outras coisas. O tempo para isso tudo acontecer. Você tem também a parte da direção nesse processo que eu acabei de dizer, e também todo o processo de construção, né? Como que nós vamos construir isso juntos? E ter os KPIs. Como que eu vou medir tudo isso? De que forma eu vou medir isso? Como é que nós vamos medir se nós estamos atingindo, não estamos atingindo? Até para corrigir os percursos, né? Aqueles percursos que estão corretos ou não estão corretos, e o que nós podemos fazer. E com feedbacks constantes. Isso é fundamental. Então, se feedbacks constantes para a equipe, motivação, eu acho que é fundamental. Você está motivando o time, está mostrando, está muito legal, vamos para cá, está indo muito bem. E também os feedbacks também quando não estiver legal. Então, assim, olha, não está legal, precisamos corrigir essa rota, precisamos mudar o percurso. Então, acho que isso faz parte do todo, né? De você estar trazendo o time junto com você para um mesmo lugar, indo para o mesmo porto, né? O mesmo porto seguro, né? Da onde você almeja chegar. Cara, muito legal, assim, eu falo aqui, Silvio, que eu tenho o privilégio dentro desse projeto, de poder estar aqui trocando ideia, né? Vendo experiências, né? Refletindo sobre elas. E fica bastante claro na tua fala, né? Que a liderança, ela tem pilares bem sólidos, né? É o propósito, né? Tu trouxe o engajamento, tu trouxe a direção, né? E depois tu entra com a linha da gestão, né? Ou seja, como é que eu tangibilizo isso em indicadores e métricas, até para que depois eu possa reabastecer as pessoas com feedback, né? Muito legal, cara, muito legal. Deixa eu, falando um pouquinho assim, entrando... É isso mesmo. E você tem que acreditar, Cesar, você tem que acreditar no propósito. Uma vez que você não acreditar no propósito, porque você está ali, acho que isso já foi até dito por outros por aí, você olhou, viu, não está legal, não está fazendo, não me faz mais sentido, eu acho que aí você tem que deixar o barco. Perfeito. E deixa o barco continuar. Mas assim, o propósito ele é fundamental para você estar engajando as pessoas e todos estarem no mesmo barco, seguindo o mesmo rumo. E isso requer uma maturidade muito grande, né? Fazer uma leitura que o alinhamento de propósito já não é mais o mesmo e deixar o barco seguir requer uma maturidade muito grande, né? Muito grande mesmo, muito grande mesmo.
Silvio, deixa eu pegar o gancho ali dos indicadores, né? Quando tu trouxe ali nessa parte um pouco mais de gestão, tu trouxe a questão dos indicadores. Tu vem de categorias super nervosas, né? De um mercado altamente competitivo, né? Com alta distribuição, com alta penetração em lares, e que requer também bastante investimento em sellout e tudo mais, e construção de marca, né? Porque são produtos, muitas vezes, muitos deles, que mexem com o imaginário, mexem com o lúdico, né? Quando a gente está falando de doces, principalmente, de chocolates, e por aí vai. Não tem como fazer esse tipo de coisa sem olhar para um KPI específico, que é a rentabilidade, né? Como é que tu, na tua experiência, como é que tu conseguiu sempre conseguir buscar otimizar, manter a rentabilidade das operações, otimizando investimentos, né, para poder construir esses cases, enfim, atingir os objetivos. Como faz para equilibrar esse desafio, né, de ter que escalar operações mantendo rentabilidade? Essa é uma excelente pergunta. Porque, primeiro, eu acho que você tem que ter uma visão sistêmica do todo, principalmente dos canais de venda. Uhum, Então, você tem que entender o papel dos canais de venda. uhum, Quais são os papéis dos canais de venda, né? Então, você tem lá as grandes contas ou aqueles supermercados regionais, formadores de opinião. Esses são as vitrines no mercado. E talvez o custo de servir ali, ele custa mais. uhum, Você tem contratos, uhum, um espaço dentro de uma loja, ele custa mais caro, uhum. né? Você tem que ter promotores. Então, seu nível de serviço, seu nível de servir, seu custo de servir ali, acaba sendo um pouco maior. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma baita de uma vitrine para o mercado como um todo, Sem dúvida. né? Então, assim, você tem as grandes redes aí fazendo esse papel. Esse é o papel dos mercados, né? Então, você tem o papel também dos distribuidores. Qual é o papel dos distribuidores? A indústria, será que consegue fazer entregar do Iapoque ao Chuí, principalmente nós que temos um Uhum, país do tamanho uhum, e dimensão continental? uhum, De forma alguma. uhum, Nós não vamos conseguir chegar. uhum. Sem os nossos distribuidores, os distribuidores que existem hoje no país, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Então, é muito importante, César, você entender os papel. Então, o distribuidor, ele é uma extensão da indústria. Ele tem que ser uma extensão da indústria. É um jargão muito que o pessoal anda falando muito por aí. O distribuidor tem que ser a extensão da indústria, tá ok, mas eu acho que tem algumas coisas que depois a gente pode explorar um pouco mais, Uhum. que eu acho que precisa ser explorado mesmo, esse trabalho do canal distribuidor. Então, o distribuidor, você tem que entender o papel do distribuidor. Você tem que entender o papel também dos grandes atacadistas e do atacado. Qual que é o papel do atacado? Qual que é o papel? E o atacado, ele tem vários segmentos dentro do atacado. Você tem desde um atacado doceiro, você tem um atacado de venda externa, você até pode ter o cash, que pode fazer as duas funções, atender consumidor e atender também o pequeno varejo, por que não? Então, eu acho que entender o papel dos canais, desde o maior custo de servir até o de menor custo de servir, que pode ser um atacadista, você tem que estar sempre equilibrando na balança. E o que você precisa fazer também? Como trabalhar melhor o seu mix de produto? Qual é o mix que eu preciso trabalhar melhor? Um mix mais rentável, um mix que traz rentabilidade para o negócio, que também não é qualquer mix, não é qualquer produto, mas sim que tenha todo sentido junto ao consumidor, que tenha aderência também ao trade, ao consumidor, o shopper, porque no centro de tudo isso está o shopper e está o consumidor, né? O que eu vou fazer para agradar cada vez mais o shopper, o consumidor? Porque às vezes o que acontece, aí eu vou começar a entrar, como você falou, né? Eu vou começar a trabalhar produtos de commodities, né? E eu vou entrar numa área de commodity, que é um produto que às vezes me dá a menor margem. Por que não trabalhar outros, ou o mix como um todo, né? Que também satisfaz o consumidor? Uhum, Nós temos pesquisa para isso, uhum, que mostra que satisfaz o consumidor. Por que não trabalhar a minha equipe cada vez mais e melhor para que isso aconteça lá na ponta? Então, esse balanço, César, ele tem que acontecer, né? Entre os canais, entendendo o papel dos canais, entendendo como é a rentabilidade de cada canal uhum. e fazer com que o todo chegue junto numa conta onde fecha essa rentabilidade, mas fecha também com o teu produto aos olhos do consumidor, o teu produto bem exposto, o teu produto disponível no mercado. Legal, legal.
Aproveitando já o gancho, né? Acho que agora eu queria explorar uma outra vertical aqui, que é para a gente falar um pouquinho de visão estratégica e RTM, para a gente falar um pouquinho de rota para o mercado. Acho que a gente entra já tendo um plano um pouco mais tático aí dessa última deixa que tu trouxe, né? Tu mencionou assim, a importância vamos até sintetizar do GTM, né? Da gente ter esses papéis definidos, o que a gente espera, qual o mix e tudo mais, né? E me diz uma coisa assim, a gente busca, né, criar e aplicar um modelo certo de RTM, de Road to Market, né? Tu tem algum exemplo, Silvio, que tu possa compartilhar? Obviamente, sem dados de nada, assim, mas um exemplo de uma aplicação onde essa estratégia foi super bem sucedida, que tu possa compartilhar com a gente, de reestruturação de um modelo de RTM? Sim, não, tenho vários exemplos, né, César? Eu acho que é muito importante. Nós estávamos falando dos 3 canais, acabei de falar aqui dos papéis dos canais de distribuição, de alguns deles, né? Hoje nós temos até o Omnichannel, o Feed Digital, porque hoje está na mão do consumidor, ele que Total. decide o que quer, né? Então não adianta você achar que você tem olha, o go-to-market ele é estático. Não. E quem fala isso ou quem faz isso não é estático, ele vai mudando e você tem que estar estudando e se aprimorando a todo tempo. Antes até aqui nós entramos aqui, nós estávamos falando muito sobre isso, né? Sim, sim. De entender o comportamento. Você estava falando que como é maravilhoso entender o comportamento do trade, Isso. entender o comportamento do shopper, entender o comportamento do consumidor, que você fica até observando Sim. a cada momento que você vai no dia a dia. Então, isso é uma coisa que acontece. Esse é o comercial. O comercial ele tem que estar cada vez mais preparado para estar atendendo esses diversos e diferentes canais de distribuição, né? Então, mas para isso, você tem que entender qual que é o price point lá na frente. O que eu quero oferecer para o meu cliente? Qual que é o preço correto do meu produto lá na frente? Apesar de você não ter falado isso, mas eu já estou adiantando, porque muitos dos go-to-market, o que acaba acontecendo é o overlap de canais. E aí, onde começa a ter aquela guerra de preços, né? É o atacado invadindo a área do distribuidor, porque o distribuidor tem um papel fundamental, o distribuidor tem um papel de construção de marca, de levar o teu produto lá no ponto de venda, de estar distribuindo cada vez melhor o teu mix de produto. E aí o papel do atacado é um complementar, né? Então ele tem que complementar. E se ele vê, ele vai vender o cara do venda externa. Se ele vê o marshmallow lá da Docile, ele vai começar a oferecer marshmallow e vai deixar de oferecer a bala de goma ou outra coisa que, porventura, ele vinha só oferecendo aquele item, né? Então, César, o que eu vejo é assim, eu acho que você tem que ter um controle muito grande da precificação. A precificação é muito importante dentro de todo o go-to-market. Entendendo a cadeia lá da ponta, fazendo todo o trabalho da ponta para trás, né? Para dentro da empresa. E entendendo toda a cadeia, desde os markups, dos elos dessa cadeia, você vai ter menos guerra e menos atrito no go-to-market. Esse foi um dos grandes exemplos que nós tivemos em diferentes go-to-markets, mesmo na Cadbury, né? Como também na Mondelez, em alguns momentos na Mondelez, e também hoje na Docile. No Docile nós tivemos uma página em branco para começar a construir, né? E nós começamos a construir a partir do pricing, né? Dos modelos de canais e do pricing, para que a gente não tenha essa guerra e essa briga de canais. E também o portfólio correto para cada canal. Isso é fundamental. Você ter o portfólio correto para cada canal de vendas, ele é fundamental para que você tenha sucesso e você não tenha esse overlap ou essas brigas e essas guerras de canais, né? Porque cada um tem que fazer a tua parte e fazer bem feita para que o teu produto chegue melhor ao consumidor. Em primeiro lugar, é o consumidor, é o shopper. Total. Assim, é uma engenharia, né, Silvio? São muitas camadas para serem encaixadas para uma operação comercial de uma indústria de bem de consumo ser bem sucedida, né? Tá falando de entrelaço de canais, aí a gente vai falar para categorias diferentes, tipos de segmentos de varejo diferentes, regiões diferentes,
né? E quando tu entra numa operação, eu tenho, né? Já eu vou para a pergunta. Provavelmente tu faça um diagnóstico das regiões para entender quais as oportunidades de cada uma delas, até para poder definir um RTM para cada situação, ou tentar pelo menos fazer adequações para cada situação por região, enfim. É, que métricas hoje, Silvio, tu consegue, ou abordagens que tu usa para adaptar as regionalidades assim, desse plano tático numa indústria de bem de consumo? Primeiro você tem que, como eu já falei anteriormente, Uhum. o nosso país é dimensão continental, Total. né? Então nós temos que entender as particularidades de cada região do país, né? Então por isso que é bom você também não só ter, você tem que ter outras áreas que nos apoiem, não só marketing, mas trade marketing, juntamente com o comercial e a direção. Para mim, eu vejo assim que a diretriz vem muito do trade. O trade ele tem que linkar o plano estratégico da empresa com as ações e ativações para o ponto de venda, direcionando a equipe comercial para fazer o melhor lá no ponto de venda e da melhor forma possível. Então, conhecendo um pouco isso, estudando um pouco isso, nós temos que entender geograficamente quais são as sazonalidades que existem no norte e nordeste do país, né? Será que eu não estar numa festa... Círio de Nazaré. Círio de Nazaré, por exemplo, Aham. ou também não estar em São João, em Caruaru. Uhum. Estou falando Caruaru, mas existem outras cidades também. Mas assim, Não entra nessa polêmica de São João, cidade, senão vai dar problema. certeza, desculpa aí, pessoal. Mas assim, é só para citar o exemplo aqui do que seria interessante. Mas assim, mas você não está nas juninas no Nordeste, você quase não está presente no Nordeste. Como é que eu posso estar presente no Nordeste? De que forma que eu posso estar? Qual que é a ativação que eu vou estar fazendo? Qual a melhor ativação que eu vou estar fazendo para aquela determinada região, para aquela sazonalidade onde ela é mais forte? Hoje, a Juninas é forte no Brasil como um todo, Sim. mas lá é muito mais forte. O que eu preciso fazer? Como eu preciso ativar? De que forma eu preciso ativar? Assim como o Halloween, né? Assim como o Halloween. Hoje você tem um Halloween, e nós vamos entrar no Halloween já. Estamos entrando. Conte com Docile. O Halloween, na região sudeste do país, ele é muito forte. As escolas de inglês, de línguas do passado, começaram a trazer o Halloween para o Brasil. E cada vez mais ele está ficando mais forte. Ontem eu tive até numa companhia aérea, né, onde o CEO é americano. Ele faz questão que todo prédio na matriz, na semana do Halloween, vai todo mundo a caráter. Olha que legal. Né? E tem até a votação de Melhor fantasia. melhor fantasia e tudo mais. E hoje existe muito isso, você sabe disso, né, Sim, César? sim. Então, assim, existe muito isso, principalmente na região sudeste do país, né? Dessas festas em condomínios, festas em clubes, festa entre amigos, da fantasia, do Capitais do Halloween. Sul também. Muito. As capitais do Sul também tá muito forte e tá ficando cada vez mais forte. Então, nós temos que entender onde estão isso, onde que essa sazonalidade, como eu tenho que trabalhar melhor, quais são as praças que eu tenho que trabalhar melhor, qual é o produto que eu tenho que trabalhar melhor ali, quais são os nossos produtos específicos para aquelas regiões, para a gente trabalhar de uma forma melhor ou outra. E, de uma forma geral, mais analítica, assim, né? Então, quando nós montamos o nosso último go-to-market, nós fizemos o IDC, né? O Índice de Distribuição de Consumo no país da legal, categoria, né? Então, assim, onde está o nosso consumo? Né? Onde está o consumo? Qual é o percentual no norte e nordeste? Qual é o percentual no sudeste? Qual é o percentual no sul? Como que nós temos que começar a desenvolver a nossa malha de distribuição? Onde está a nossa malha de distribuição e o que eu preciso fazer com essa malha de distribuição? Onde está o consumo de guloseimas no Brasil? Né? Então, isso nós fizemos, né, dentro dessa matriz, né? É uma matriz onde eu vejo até poder aquisitivo, IDH e várias outras coisas mais, né? E aí a gente começa a estabelecer o quê? A nossa fortaleza cada vez mais. Onde eu quero ficar forte? Eu quero ficar mais forte. É onde meu IDC é baixo ou é alto? O meu IDC é alto.
E lá eu tenho que atacar, tenho que trabalhar melhor, eu tenho que fazer mais ativação, eu tenho que fazer mais, ter mais presença de marca, e isso é muito importante. Então, assim, a regionalização no Brasil, ela é fundamental. Legal. Aí falando um pouquinho de ferramentas, vamos ver se eu tô conseguindo. Eu vou tentar traduzir assim o que Por eu favor, entendi de uma por visão, favor, por uma favor. visão prática, Talvez, assim. talvez os nossos Não, na verdade, até para materializar, assim, quando tu fala do IDC, é quase como se fosse um gráfico até mesmo de numérico de dispersão, onde vai índice de renda, concentração de market share, esse tipo de Isso. cenário, né? Uhum. E vai dar um índice, né? E através desse índice, tu deve desdobrar, tipo, quase numa SWOT, assim, tipo, de uma fortaleza de forças e é mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. É isso aí. É isso aí. Né? Legal. Índice de desenvolvimento humano, IDH, aquela coisa toda, também com poder aquisitivo, Caramba. né? Então, assim, e também pelo consumo, do consumo da categoria, né? Aham, Então, o IDC ele pode ser diferente para cada diferentes categorias, né? claro. Dentro da nossa, por exemplo, nós sabemos onde estão as nossas fortalezas e onde nós temos que atacar. Ali é onde eu vou despender mais recurso. Quando você fala de recursos, é ali que eu vou colocar mais recursos, talvez mais displays, mais materiais, tem que estar marcando minha presença ali, porque Blindagem mesmo. blindagem total, né? Legal, Silvio. Pô, muito legal, muito legal, muito legal. Bom, deixa eu migrar aqui um pouco. Cara, só essa última parte aí já dava todo um episódio aí pra gente. Só isso aí já dá umas 3 horas aí de conteúdo. Mas vamos lá, deixa eu migrar um pouquinho para uma outra vertente que não tem como fugir ao falar com uma pessoa tão experiente. Cara, relacionamento interpessoal, negociação estratégica, né? Cara, tu lidera, tu é um diretor hoje que lidera alguns setores, né? Que lidera alguns setores. Então, tu acaba tendo abaixo de ti ali uma equipe multidisciplinar e tu ainda, olhando para cima, tem a negociação com stakeholders e toda essa jornada aí. Quais, Silvio, quais habilidades assim que tu julga serem cruciais para poder manejar com tanto perfil diferente? Porque tudo isso faz parte de liderar uma companhia para o sucesso, né? Esses skills comportamentais, o que tu acredita que sejam as habilidades cruciais para fazer isso funcionar? Bom, César, eu estou trabalhando agora, minha primeira empresa nacional, eu estou lidando diretamente com os stakeholders da companhia, até mesmo com o conselho administrativo em alguns momentos, estando junto com o conselho administrativo para estar conversando, falando, o que é uma experiência incrível. É uma experiência incrível. Você não tem ideia o tamanho dessa experiência, porque quando você está na multinacional, você está ali, mas você não está sentado lá no board para saber o que está acontecendo, né? Então, e as coisas, elas acabam vindo, né? E você tem que ir executando, você vai discutindo, pode discutir, vai e volta, mesmo que para a matriz, mas acaba voltando sempre, você não sabe como que foram tomadas as decisões. E aqui não, aqui hoje nós poder estar, né, fazendo parte deste momento na Docile, de estar sentando com o conselho, com os sócios, que são os verdadeiros stakeholders da empresa, é fantástico, né? Então, mas antes disso, né, você fala de times multifuncionais, né? Que são meus pares também, são os times multifuncionais, né? Também. Que estão chegando também, tem várias pessoas que estão chegando também na empresa, e a empresa tem na Docile hoje nós temos um misto muito legal, né? São algumas pessoas do mercado, executivos que vieram do mercado, que é o meu caso, mas o de supply chain, que é o Charles de supply chain, e tem pessoas que também são de casa, e agora a Daniele também de recursos humanos, de gente de gestão, que nós chamamos, né, que também veio do mercado. E nós temos a pessoa nossa CFO, né, que é da casa, prata da casa, e o nosso diretor industrial também da casa. Para quê? Isso é muito importante, para que a gente não perca a essência da Docile, né? Para que o clima seja sempre aquele clima que é um clima muito harmônico da Docile. É um clima, os valores da empresa, elas não se percam, né? Marcadores culturais. Marcadores culturais. E nós temos muito isso também nas equipes embaixo,
né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante manter esses valores. Esses valores são cruciais para a empresa e que eu admiro muito. Mas falando dos times multifuncionais, eu acho que muita coisa que você tem que ter é muita objetividade. Objetividade, transparência é fundamental e conhecimento. Por mais que você não tenha conhecimento, vá buscar alguma informação, alguma coisa, ou trazer alguma coisa para a mesa que possa ser utilizada dentro de um projeto ou de outro que a gente possa estar construindo juntos, qualquer tipo que seja, não precisa ser necessariamente da área comercial, mas pode ser de outras áreas, mas eu acho que isso é fundamental, né? Essa transparência, essa objetividade, clareza e também transmitir essa confiança que a gente vai poder fazer e construir uma coisa cada vez melhor e legal. Com os stakeholders também não é diferente, né? A transparência, a credibilidade, transmitir essa credibilidade é muito importante. Mostrar que, sim, é possível fazer, sim, que esse projeto que você está trazendo vai agregar valor para o negócio é fundamental. Tem que agregar valor para o negócio, né? Que vai ser fundamental. E corrigir percursos. E também ser humilde e falar, opa, não foi legal, vamos ter que corrigir o percurso. E essa humildade, que faz parte da transparência, é legal também trazer para cima da mesa. Ó, estávamos indo por aqui, não foi legal, vamos ter que corrigir o percurso, vai ter que ser assim agora. Vocês acreditam, apostam, não apostam? É lógico que você tem que ouvir todos, né? E todos têm contribuições fantásticas para fazer, diversas experiências. E isso tem feito com que a gente cresça cada vez mais, cresça como um time, cresça como uma empresa e se fortaleça cada vez mais. Isso é muito importante. Eu gosto muito desse trabalho em conjunto, trabalho em união, né? De uma única só. Não existe departamento, existe uma única empresa. Muito legal. Muito legal, muito legal. Eu já vou aproveitar o gancho dessa questão cultural e tudo mais para voltar naquele ponto que até trouxe no início do nosso papo aqui, né? Que é uma coisa que eu sempre tenho bastante curiosidade. A gente comentava antes, né? Daqui, a gente estava conversando, a gente conversou bastante tempo aqui antes de começar. Sempre observo muito essa questão de cultura organizacional, né? Cara, eu te comentei, né? Passei por um segmento, que era uma multinacional, fui para uma outra multinacional de outra cultura, e depois fui trabalhar numa empresa familiar, né? Que foi outro choque. Aí eu me vi agora na tua fala, outro choque. E também com um board muito mais próximo ali, reuniões muito mais ativas. Cara, como isso muda toda a dinâmica da organização, né? Toda a abordagem, a maneira que pensa, a velocidade, às vezes a agressividade, às vezes até intensa demais, às vezes de menos, enfim. Conta um pouquinho, assim, Silvio, nessa tua experiência rica aí de empresa americana, vamos lá, americana, britânica, alemã, brasileira. Mais alguma que eu esqueci? Acho que são essas 4 nacionalidades. Praticamente são essas. E outra coisa, vamos botar um outro fator ainda. Bens de consumo farmacêutico. Né? Cara, como é que é isso? Assim, me conta um pouquinho assim, da tua experiência nesse sentido, assim, dessas transições e choques culturais, tanto de cultura organizacional como também de segmento. Assim, como é que é isso, Silvio? A palavra é resiliência. Essa é a palavra. Se tem uma palavra para falar, é resiliência. César, resiliência. Você nunca traz com você toda a verdade. Então, assim, claro. Então, eu sou uma pessoa que gosto de estar sempre aprendendo. Eu gosto de estar sempre buscando informação. Eu vou, acho que, morrer querendo aprender cada vez mais. Eu sou um louco e interessado por coisas novas. Legal. Ou por novidades. Tudo aquilo que eu vivenciei nessa minha trajetória, muita coisa eu utilizo até hoje, mas muita coisa já não reciclou já. Já passou, né? Sim. E se eu, Silvio, não me reciclar, se eu, Silvio, não me inovar, se eu, Silvio, não estiver à frente, querer estar à frente do meu tempo, tentar, eu também vou ficar para trás.
Mas o que você diz é sobre essas culturas. É, é difícil. São culturas completamente diferentes, né? São culturas tem culturas de curtíssimo prazo, Uhum, right now, uhum. agora mesmo. Just in time. Então assim, o resultado é agora e pronto, acabou, e se vira, Uhum. né? Se vira nos 30. Eu quero agora o resultado, não importa o seu go to market, não importa. Não, eu quero o resultado agora. Baixou, é a bolsa de valores lá, tal, e resultado, né? E você tem empresas que pensam já mais a médio e longo prazo, que eu acho que as europeias são muito mais a médio e longo prazo, as americanas são mais de curto prazo. Uhum. É a minha forma de ver, é a minha forma de pensar. Podemos discutir, Eu tô de acordo. podemos falar e quem quiser me mandar alguma mensagem, mas assim, eu vejo as empresas americanas muito de curto prazo, né? Então, quero o resultado aqui e agora, e as empresas europeias muito mais de médio e longo prazo, querendo construir um negócio, né? E as empresas nacionais, eu acho que ela está ela está numa mescla entre o curto, o médio e o longo prazo, tá? Então, assim, existem diferentes modelos no Brasil ainda de formação dessas culturais, né? Mas eu vejo a Docile também pensando nesse médio e longo prazo, sabendo para onde vai chegar e como vai chegar. Tanto é que o nosso roadmap que os sócios já disseram aí na Infomoney, que eles estiveram na Infomoney e tal, e eles já disseram que nesses próximos 2 anos nós vamos chegar aí ao BI, então, E não tenho dúvida. então nós estamos caminhando fortemente para isso. Então, mas eu vejo assim, César, é complexo, é difícil, adaptabilidade, mas é como eu falei, resiliência, né? Então, se você achar que veio só com aquele modelo mental, às vezes muda o comportamento. Cada empresa, ela tem o teu modelo e o modus operandi de atuar, né? Com seus valores, né? Cada empresa tem seus valores, cada empresa tem o seu jeito, né? Então, você tem que seguir aquilo uma vez que você está ali dentro e tem um propósito para estar ali, vamos seguir aqueles valores e aquele propósito. Tem que fazer sentido para mim, como eu falei, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para você como profissional, tem que fazer sentido estar ali presente. E talvez tenha até uma composição drivada pelo modal de rentabilidade também, né, Silvio? Porque, por exemplo, uma empresa que é mais capitalizada, como várias nacionais aí, né? Docile, tem tantas outras aí que são grandes empresas bem capitalizadas no mercado, já conseguem ter um penso de médio e longo prazo, né? Se permitem Sim. fazer isso de uma maneira muito mais saudável, muito mais estratégica, até porque são empresas que se preocuparam com a rentabilidade durante muito tempo e hoje se permitem olhar para o longo prazo, né? E talvez algumas não tenham feito esse dever de casa ainda estão precisando fechar a meta do mês, seja como for, porque o cash flow é o chefe, né? E ele precisa ser entregue, né? Às vezes não é nem a meta do mês, às vezes é o resultado lá fora, né? É a matriz. Eu preciso de X amanhã, né? Então, assim, eu Uhum. preciso que. Então, são horas que às vezes vem de fora, vem do headquarter lá fora. Então, assim, são coisas que fogem um pouco, às vezes, até da gestão, ah, a gestão local, né? Uhum. Então, é, é complexo, é complexo. Aqui vai horas se a gente for começar a falar sobre cultura de empresas, vão horas aqui para a gente falar sobre isso. Mas a palavra, César, é resiliência. Total. Resiliência. E adaptabilidade E também. adaptabilidade. É fundamental. Silvio, vamos entrar agora num tema que, pô, eu acho que é um tema que nos conecta em numa paixão profissional, que é canal de distribuição, né? A Poxa, gente caramba. falou bastante sobre isso ali antes, várias Até ideias. E, cara, mas assim, vamos abrir essa pauta aqui, que para mim essa pauta é sempre gostosa de falar. Canal de distribuição, né? Cara, tu já falou, a Unilever começou Triângulo Mineiro, tá, já matamos
por quê, né? Estamos ali falando de canal de distribuição, né? Hoje tu vive um grande case na Docile de canal de distribuição, já viveu isso em outras empresas falando de canal de distribuição, então tu é um grande especialista em canal de distribuição. Hoje, se a gente fosse falar, assim, de estratégias, é, quais são as mais fundamentais, assim, para expandir a presença da marca nos canais de distribuição? De todas as experiências que tu já teve, que tu puder compartilhar com a gente. César, assim, eu acho que primeiro nós temos que entender, como eu falei anteriormente, já no nosso começo do nosso bate-papo aqui, é entender o papel do canal distribuidor, né? Qual que é o papel dele? O papel do canal distribuidor, ele tem que ser a extensão da indústria, né? Ele tem que ser a extensão da indústria. E ser extensão da indústria também passa por aquela outra pergunta que você me disse, que é: será que o distribuidor do Nordeste ele tem que ter o mesmo segmento, seguir a mesma segmentação, os mesmos produtos, mesmo portfólio que o distribuidor do Sudeste? Né? Qual que é Provavelmente não. o hábito, consumo, consumidor, né? Então, assim, como que nós vamos tratar isso? Eu vejo muito hoje, César, e é muito importante, tá? A gente vê o trabalho das grandes redes, né? Então, a gente sempre tratou, poxa, o Key Account ele tem que ser o cara high potential, o cara mais high potential possível, que ele vai sentar na cadeira X, PTO, né? Que ele vai crescer dentro da organização. Eu também já fui Key Account. E a gente fala muito pouco do profissional que cuida do distribuidor. Perfeito. Né? Esse profissional que cuida, que está lá dentro do distribuidor, a gente fala muito pouco dele. E nós deveríamos falar muito mais dele. Porque a capacitação desse cara tem que ser muito boa. Por quê? Ele tem que saber toda a estratégia da empresa. Segmentação, qual que é a segmentação? Né? Loja perfeita. Qual é a loja perfeita? Né? Dentro da segmentação que ele vai trabalhar, o portfólio dele de produto. Né? Ele tem que saber quais são os 80-20 da região daquele distribuidor dele. Qual é o comportamento de consumo do consumidor daquela região? Né? Os shopper behaviors ou consumer behaviors, né? que é o comportamento de consumo ali, de compra e tudo mais. Será que ele sabe? Será que ele tá explorando tudo isso? Como é que ele treina essa equipe do distribuidor? Como é que ele faz esse treinamento? Será que esse cara do distribuidor também está preparado para atender bem o mercado? Essa é uma grande pergunta que eu faço direto. Será que ele está bem preparado? E se ele está bem preparado, qual é a capacitação? O que é que ele está levando lá para a ponta? Porque quando chega, se ele não estiver bem preparado, César, na hora da negociação. da venda, da negociação, ele vai vender o que ele quer. Ele vai vender o que ele quer. Não o que, às vezes, o consumidor daquele varejo precisa, que o shopper daquele varejo compra. Né? Ele vai vender o que tem na pasta ali dele. Então, ele tem que estar bem preparado. Né? Outra coisa, será que esse profissional da indústria que está ali dentro, ele sabe falar com a equipe de vendas do distribuidor? Ele sabe falar com os supervisores do distribuidor? Ele sabe falar com os gerentes do distribuidor? E ele sabe falar com o dono ou com o diretor? Porque cada forma de falar é diferente. Total. Né? E para cada um você tem que mostrar um tipo de oportunidade diferente. São dores diferentes. São dores diferentes. Né? Quando você vai lá no dono, você vai falar do bolso dele. Perfeito. Né? Olha quanto você está deixando de vender. Né? Você tem ferramentas para isso? Primeira pergunta. Nós temos ferramentas para isso? Né? Então, assim, temos muitas ferramentas no Brasil, fantástica. Exemplo, eu não sei se eu posso falar, mas a Mtrix, para mim, é uma das grandes ferramentas que hoje existe no Brasil para medir o canal distribuidor, né? Para você saber qual o CNPJ que ele está chegando, qual é a oportunidade que existe. Tanto é que eu tenho um dado interno que hoje nós saímos de 12 distribuidores no Docile e hoje nós estamos com 84.
60 já estão com M-Trix, né? Esses 60 cresce 27%. Os que não têm a M-Trix ainda, que nós estamos fazendo o processo de implementação, estão crescendo só 12%. Por quê? Porque o meu vendedor lá, que trabalha com esses distribuidores, ele está meio cego. Qual que é a visão que ele tem? Sendo que o outro também. E dentro de uma ferramenta como essa, que é a M-Trix, é um prato, vou falar aqui, de macarronada. Tem 300 milhões de informações ali dentro. O que a indústria quer? O que você quer cobrar do distribuidor? É positivação? É sellout? É frequência? É distribuição numérica, que é o caso da positivação? É distribuição ponderada? É distribuição simultânea? O que você quer cobrar? Será que aquele cara está preparado para tudo isso? Então a gente fala, volto de novo, a indústria e 52% do volume de vendas no Brasil passa através do canal distribuidor ou do atacadista, né? 52% ainda. É um volume tremendo, né? Será que essa equipe toda está preparada? E como eles estão preparados? Eu vejo hoje muitos distribuidores, nós estávamos falando antes, muitos distribuidores super preparados, né? Com Salesforce, com várias medições e várias outras coisas, vários distribuidores. Mas você vê outros distribuidores que ainda não estão preparados, não chegaram nesse nível de preparação. E isso é muito importante. Eu vejo que existe um caminho muito forte e um caminho muito legal ainda, uma oportunidade muito grande para esses distribuidores. Eu vejo aí muito fóruns de varejo e indústria. Sim. E não fóruns do distribuidor, que é a extensão da indústria para saber se ele está prestando um bom serviço para aquele pequeno varejo. Total. E é uma parte fundamental do processo, né? Com certeza. A gente é apaixonado por distribuidor, a gente tem vários aí, nossos clientes que estão nos assistindo aí. Hoje a Sellers atua muito nessa conexão dos distribuidores e das indústrias, né? Então, muito legal. Deixa eu ir agora para um outro ponto, Silvio. Já estamos quase em 1 hora, passa muito rápido. Passou muito rápido. Passa muito rápido o tempo. Mas cara, nessa temporada eu estou tentando trazer um pouco mais também dessa visão do profissional, né? Pegando um pouco da experiência adquirida ao longo da tua jornada e compartilhando também com conselho para os profissionais que estão buscando ascender, que estão buscando se diferenciar, até olhando para o futuro da profissão de gestão de vendas e tudo mais. O que hoje, Silvio, para essas pessoas que aspiram, né, a serem grandes líderes de vendas, quais são os conselhos assim, que tu daria para elas de execução, de capacitação, de habilidades que elas precisariam dominar para poder estar prontas aí para uma liderança comercial no futuro? Eu poderia estar aqui enumerando várias coisas para você. Várias coisas. Mas eu acho que a fundamental e a principal é a atitude. Legal. Essa, para mim, é fundamental. Atitude. Se o cara falar assim, o que eu faço para ter amanhã para sentar na tua cadeira? Atitude. Legal. Essa é a primeira coisa. Depois, o conhecimento você vai adquirindo. Mas, assim, atitude. O cara tem que ter atitude. Pessoa que não tiver atitude hoje, principalmente no comercial hoje, antigamente, o que eu poderia dizer? No passado dizia assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, não sei o que, tal. Por que você não tenta ser vendedor? Tenta ser vendedor, né? Então, como se fosse vendedor, fosse fácil, né? Então, assim, você sabe, já ouviu, deve ter ouvido essas várias histórias, vezes, né? Várias vezes. Então, assim, nós estamos falando aqui para pessoas que estão nos ouvindo, né? Estão nos vendo, e que não é assim. E principalmente no mundo de hoje. Hoje nós estamos com uma carência muito grande da formação de profissionais nesse mundo dos negócios, no mundo de vendas. O profissional hoje de vendas, ele não pode ser mais um vendedor, tirador de pedido.
ele tem que ser um consultor do mercado. Ele tem que consultar o mercado. Para consultar o mercado, ele tem que estudar. É aquilo que nós estamos falando. É entender o shopper, é entender consumidor, né? Comportamento de compra, comportamento do consumidor. É entender categoria. É entender a categoria. É saber, conhecer toda sobre a categoria que você está atuando. Não só a tua, mas porque a do outro também não. Porque ou de outros canais também não. Não saber o que está se passando, né? Então o cara tem que se estudar cada vez mais. Porque ele tem que levar para o comprador, porque lá do outro lado da mesa, quem está sentado é um cara que tem pouco tempo, ele tem que atender 10, 15 fornecedores por dia, independente do pequeno varejo ou do grande varejo. Às vezes no pequeno varejo é o próprio dono que está com a barriga, às vezes no balcão ali atendendo todo mundo, né? Então nem ele mesmo sabe o que ele está... Você tem que saber da rentabilidade do teu produto, você tem que conhecer a rentabilidade do teu produto, você tem que conhecer do giro do teu produto, você tem que conhecer do portfólio ideal para aquele segmento de vendas. Não adianta ter o empurrômetro, isso não existe mais. Você tem que conhecer o sellout, como é que eu faço um sellout acontecer. Sell-in, a gente tem que esquecer de sell-in. Nós temos que pensar no sellout, como é que eu faço o melhor sellout. Se o sellout acontecer, o sell-in é consequência. Qual é a melhor ativação que eu tenho que fazer para aquela loja ela gire mais? Seja no atacado doceiro, seja no grande varejo, seja no pequeno varejo. É dessa forma que nós temos que começar a pensar. E para pensar assim, você tem que ser um consultor de negócio. Não dá mais para ser o vendedor tiradorzão de pedido. O mundo não dá mais para ter vendedorzão tirador de pedido. Você tem que ser um consultor, você tem que levar informação para o comprador. Você tem que sentar com ele e mostrar, olha, a categoria cresce tanto. Né? O mercado está crescendo tanto. A minha categoria está crescendo X. A minha rentabilidade com você, a tua margem comigo está sendo de tanto. É o cara ir lá olhar na gôndola. Acabou isso. O cara às vezes nem olha na gôndola, ele vai direto na sala de compras. Ele não sabe nem se o produto dele está faltando. Às vezes nem com o promotor dele ele está falando. E promotor é essencial. Eu dou um valor para a equipe de merchandising muito grande. O promotor, ele sabe, às vezes, muito mais que o vendedor, quem compra na loja. Sem dúvida. Né? Então, assim, é muito importante. Então, nós temos que mudar, assim, tá havendo uma mudança muito incrível, porque quem é o centro de tudo, aí, novamente, eu vou voltar a repetir, estou sendo repetitivo, mas é o shopper e o consumidor. É entender o shopper e o consumidor daquela localidade, daquele estado, daquela cidade, daquele estado, daquela região, para que você atenda cada vez ele melhor, de uma forma efetiva, que aconteça o sellout, que aconteça que a tua categoria, você conheça a tua categoria, como que são os movimentos da tua categoria, e leve isso junto ao comprador. O comprador não tem mais tempo. É muita. Nem introduzir produtos novos os caras querem. Mas por que não querem? Não tem tempo. Às vezes, não é que ele não quer introduzir. Às vezes, ele tem que parar tudo que ele está fazendo para analisar, para ir lá cadastrar, e nem isso ele quer fazer. Então, assim, você tem que levar uma coisa muito mais mastigada, muito mais estruturada, muito mais aprimorada. Vezes, né? O Joint Business Plan, o JBP, ele vem ajudar muito nesse processo, nas reuniões, porque quando você tem o JBP, e nós temos isso, Legal. com os nossos distribuidores, temos isso também com os nossos principais clientes atacadistas e também com alguns varejistas, grandes varejistas que nós estamos fazendo. E nós estamos levando essas informações, né? Eu acho que no JBP dá para você, além de discutir o plano de negócio do ano, o calendário, ver o que deu certo, o que não deu certo, mudar o percurso, pensando no quê? No sellout, pensando no melhor para ambos, né? Para a categoria, para a empresa, para o varejista, com foco no consumidor e no shopper. Sensacional, Silvio. Sensacional. Primeiro, assim, obrigado mais uma vez por ter topado, ter vindo aqui falar com a Imagina, gente no isso. Sellers Cast. Que, pô, assim, é sempre
uma honra pra gente ter profissionais que, com a tua experiência, Cara, de novo, assim, a gente se conhece há pouco tempo, mas eu já escutei tanto falar de ti por várias, Obrigado. por várias fontes, cara, que eu já tenho um apreço bastante grande por ti. Obrigado de coração. Bom, queria te deixar à vontade aí também para mandar um recado para quem está nos assistindo. Se alguém quiser entrar em contato contigo, tem alguma rede social, LinkedIn, enfim, que eles possam te contatar? Sim, ou pode me contatar através via e-mail, né? silvio.baroni, Legal. @docile.com.br, né? E pode trazer perguntas que eu vou poder responder, ou através mesmo do meu LinkedIn, né? Que é Silvio Baroni. No LinkedIn eu posso também ali responder algumas perguntas para quem tiver dúvida ou queira desenvolver dentro da área de vendas. Eu posso dar mais dicas. Também faço parte do aconselhamento lá da parte do LinkedIn, de algumas de carreira, essas coisas todas. Legal, legal. Acaba ajudando também algumas pessoas nesse sentido. Legal. Então, assim, estamos abertos e dúvidas, por favor. Porque uma hora É nada. é quase nada, né? Sérgio? Tenho muita coisa para falar, né? Hoje basta o nosso almoço antes de vir para cá, o quanto falamos em tão pouco tempo. Mas já te adianto o convite para a próxima temporada a gente abordar um tema específico daí. Perfeito, perfeito. Eu tenho o maior prazer, maior prazer. Legal. Maior prazer de estar aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a você, a Seller, né, para estar aqui com vocês, estar dividindo um pouco, mesmo que rapidamente, né? Mas agradeço mesmo de coração estar aqui presente com você. Legal, legal. E queria te... Boa. Opa. O Silvio trouxe... Esse é o bom de estar com essa turma que faz coisa boa. Essa aqui é a linha nova da Docile, super azedinhos. Legal, olha aí. Opa, super azedinhos, né? Inovação da Docile, super inovação. Aqui é o marche para assar. Isso aqui vamos levar para casa. Vai ser com certeza. A felicidade da turma. E aqui tem uma caixa toda de produtos Docile para você. Muito obrigado, Silvio. Tá. Obrigado e agradecer aí vocês, a Docile, Docile tá na nossa história aqui de empreendedorismo da Sellers. A gente acabou fazendo várias validações como consultoria no passado e a Docile sempre abriu as portas pra gente. Tem um carinho muito grande ali pelo Alexandre, pelo Ricardo, pelo Fernando, né? E também por ti, Silvio. Então, mais uma vez, assim, obrigado. Turma, para quem está nos acompanhando aí, vocês viram mais uma vez, olha o tamanho desses profissionais que a gente está trazendo aqui para compartilhar a experiência com vocês. Tenho certeza que de todas essas valores, né, e insights que o Silvio compartilhou, muitos de vocês vão aplicar coisas e vão gerar valor. O que eu acho legal disso, Silvio, é que vários insights eu vou aplicar para mim, né, do que tu trouxe. Eu tenho certeza que as pessoas vão aplicar lá. E o mais legal é que essas pessoas vão aplicar, vão gerar valor para elas, para as empresas, e às vezes a gente nem vai ficar sabendo que saiu daqui uma coisa importante que mudou aí o mercado. Então, acho que o papel também que a gente tenta promover é esse, né? É tentar fortalecer o ecossistema, trazendo pessoas de alto nível que possam compartilhar e transformar de forma real aí os resultados. Bom, turma, obrigado por acompanhar mais um episódio aqui do Sellers Cast. A segunda temporada tá sensacional, tem muita coisa boa ainda vindo por aí. Só o que já veio até agora já vale cada segundo assistido. E para quem quiser saber um pouco mais da Sellers, entra lá, www.sellers.com.br, acessa lá, você pode seguir também, além de saber da nossa plataforma, seguir os conteúdos e uma série de coisas bem legais que a gente está preparando para vocês, tá bom? Obrigado e até o próximo Sellers Cast.